Olá, meus amados irmãos, bem-vindos ao quadro Adoração e Prosperidade. E hoje nós estamos com uma reflexão da parte de Deus, uma palavra que eu acredito que vai fazer bem ao seu coração. Nós vamos falar sobre o princípio da honra. Provérbios capítulo 3, o verso 9 e 10, eu acredito que essa palavra vai ajudá-los a terem uma compreensão um pouco mais afinada em relação à adoração e à provisão. Diz o verso 9 e o verso 10 do capítulo 3 de Provérbios: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Gente, é importante observarmos de que o texto fala sobre provisão. E aí, é muito interessante observarmos de que Deus é Deus de promessas, de provisão, e que Ele tem interesse em nos abençoar. É um interesse de Deus que a nossa vida seja uma vida cheia de bênçãos de Deus. É interessante você observar que o texto fala de lugares transbordando, celeiros cheios, mas, no entanto, o texto coloca isso como consequência, como um resultado. O interessante é que o texto coloca que Deus nos abençoa, que a provisão vem sobre a nossa vida como resultado. E resultado do quê? O texto começa a falar sobre honra o Senhor teu Deus com a tua, verso 9, honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Honrar significa dar significado, prioridade, fazer distinção. O Senhor não está falando essencialmente sobre o dinheiro, mas sobre a atitude que nós temos que ter em relação ao dinheiro. O texto está falando sobre honrar, colocar Deus em primeiro lugar. E quando nós fazemos isso, quando nós destacamos, quando nós fazemos essa distinção, então a promessa da provisão vem sobre a nossa vida. É interessante também observarmos, irmãos, que a Bíblia fala que o único inimigo de Deus em relação a querer ocupar o nosso coração e se tornar senhor da nossa vida é o dinheiro. A Bíblia diz, você não pode servir a dois senhores. Está falando de Deus e está falando do dinheiro. Logo, se o dinheiro pode se tornar senhor da nossa vida, também pode se tornar servo. E é exatamente isso que a Bíblia está falando. O dinheiro, ele não é mal. Não está falando mal do dinheiro, mas está falando do amor ao dinheiro. Está falando da nossa atitude em relação ao dinheiro. Quando Paulo diz que o dinheiro é o mal, é a raiz de todo mal, não está falando do dinheiro em si, mas está falando do amor ao dinheiro. E a Bíblia fala sobre honrar ao Senhor. Não é que ele precisa ser honrado para se tornar mais santo, mais soberano, Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso em si mesmo. Ele não precisa de honra, ele não tem problema de autoestima. Não, ele está bem. Ele está falando em relação ao nosso relacionamento com ele. Vocês lembram da palavra de Jesus quando ele disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Essa é a questão. Quem é que ocupa o primeiro lugar na nossa vida? Quem é que ocupa o primeiro lugar no nosso coração? Quando a Bíblia fala da parábola do semeador, a Bíblia usa uma figura muito interessante. Diz que os espinhos dificultaram o crescimento da semente. Muitas vezes as pessoas não prosperam, muitas vezes as pessoas até semeiam na obra de Deus, mas não prosperam, porque o seu coração, porque a sua vida não é uma vida totalmente dedicada ao Senhor. São pessoas que até fazem, mas fazem com uma atitude egocêntrica, uma atitude egoísta, não com uma atitude desprendida, colocando o dinheiro como servo, colocando o dinheiro em segundo lugar e o Senhor em primeiro lugar. A Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. Logo, nós temos que decidir quem é que é o Senhor na nossa vida. É interessante, gente, observarmos esse detalhe, porque quando a Bíblia fala, por exemplo, em Apocalipse, durante muito tempo eu pensei sobre isso, sobre ruas de ouro. Então eu ficava imaginando o céu, ruas de ouro, até que um dia eu tive essa reflexão de que aquilo que para nós é tão importante, as pessoas lutam por isso, as pessoas até morrem por isso, lá no céu vai estar debaixo dos nossos pés, o ouro, ruas de ouro. Está falando que é exatamente essa atitude
que nós temos que ter em relação ao dinheiro. O dinheiro é bom, mas deve ser o nosso servo e não o nosso Senhor. Quando você lê em Atos, por exemplo, os irmãos tinham o hábito de colocar aos pés dos apóstolos tudo que era preciso, tudo que era necessário, depositavam bens para que a obra estivesse sempre mantida, para que a obra tivesse recursos necessários. Mas o interessante é que você observa uma atitude de desprendimento, uma atitude de senhorio, ou seja, a atitude que nós temos em relação ao dinheiro é que revela quem é o Senhor das nossas vidas. E essa é a grande lição. Esse é o grande objetivo e o propósito de Deus, nos levar ao entendimento de que o Senhor é o Senhor absoluto das nossas vidas e que nós devemos viver debaixo do senhorio de Cristo e não debaixo do senhorio dos bens, do dinheiro, da riqueza, daquilo que Ele mesmo nos deu. Eu espero que essa palavra lhe ajude e a partir de hoje você possa ter mais ânimo para honrar ao Senhor com todos os bens, com toda a sua riqueza, com tudo aquilo que o Senhor mesmo tem te dado. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.